Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, terça-feira, dia 10 de outubro, está em Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. Mais uma vez nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, hoje, nessa terça-feira da 27ª semana do Tempo Comum, nós estamos diante de um evangelho muito conhecido, que é o famoso evangelho de Marta e Maria recebendo Jesus na sua casa. O evangelho de hoje fala em um povoado em que Jesus estava. Nós sabemos que esse povoado era Betânia, um vilarejo que ficava bem próximo de Jerusalém, onde Jesus costumava se hospedar quando ele viajava para a grande cidade de Jerusalém, geralmente por ocasião da festa da Páscoa, quando os judeus costumavam ir para aquela cidade que era considerada santa, onde ficava o grande templo de Salomão. Então, nós estamos nesse contexto. Jesus é hospedado na casa dessas duas irmãs, lembrando que nós estamos no tempo Lázaro, e Lázaro era irmão dessas duas, eram os três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. Aqui, o evangelho de hoje menciona apenas as duas irmãs, e diz que Marta recebeu Jesus na sua casa, e enquanto ela estava ocupada com muitos afazeres, a sua irmã Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Os padres da igreja, eles costumam ver aqui nas duas irmãs uma representação dos dois estados de vida básicos assim da vida da igreja. A vocação à vida contemplativa, aqueles que vivem na clausura, dedicados totalmente ou quase totalmente à oração, à meditação, ao silêncio, ao recolhimento, e aqueles que são a maioria, que têm boa parte da vida, ou grande parte da vida, dedicada à missão, ao serviço, que é aqueles que são chamados à vida ativa. Então, nós temos aqui em Maria representada a vida contemplativa e em Marta representada a vida ativa. São como que dois pulmões da vida da igreja. A igreja precisa dos dois. E para quem é muito ativo, gosta muito da ação e tende a menosprezar o poder da intercessão, da vida contemplativa, do recolhimento, o evangelho de hoje é uma chamada de atenção. Não existe aqui uma supremacia daqueles que estão mais agindo, estão na vida ativa, em relação aos da vida contemplativa. Pelo contrário, as duas realidades de vida são necessárias para a vida da igreja. Jesus, inclusive, chama a atenção de Marta em relação a uma coisa. E eu gostaria de convidar vocês a focarmos nesse aspecto na nossa meditação com o evangelho de hoje, que é o seguinte. Marta, ela estava muito ocupada, com muitos afazeres, diz o evangelho, e ela chega para Jesus com uma reclamação. Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Por quê? Porque enquanto Marta estava lá, agindo, estava dedicada totalmente ao serviço, Maria estava aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. E aí, Marta diz para Jesus, manda que ela me venha ajudar. Ou seja, Marta não estava concordando com aquela atitude de Maria. Ela estava mais preocupada com o que tinha para fazer.
E aí Jesus faz uma correção com Marta e diz: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, Jesus chama a atenção de Marta pelo fato de que ela está preocupada e agitada por muitas coisas. E aí eu queria convidar vocês, eu também, a meditarmos hoje a partir do Evangelho com essa realidade, porque eu acredito que seja uma realidade de muitos de nós, de estar em certos momentos da vida, talvez em grande parte da vida, muito preocupado e muito agitado por muitas coisas. Jesus hoje fala para as pessoas que estão nessa situação, muito preocupadas, agitadas por muitas coisas. Sempre que nós estivermos nessa situação de grande preocupação, de grande agitação interior, ou seja, envolvido com muitas coisas para resolver, tendo que quase que matar um leão por dia, como se diz, às vezes falta a paz interior. E nesses momentos é muito importante que a gente faça uma meditação, um exame de consciência acerca do que Jesus fala em seguida para Marta. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Ou seja, quando o nosso coração, a nossa alma está imersa em preocupação e agitação, vale a pena nós fazermos um exame de consciência. Será que o nosso foco está descolado daquele que é o único necessário? Será que o nosso coração não está voltado nesse momento aí da nossa vida para aquilo que não é o mais necessário? Nós podemos colocar em primeiro lugar coisas que são importantes, mas não são o mais importante. Quantas pessoas, por exemplo, caem na tentação de, quando elas estão com muitas preocupações na vida, muitas coisas para resolver, uma das primeiras coisas que elas deixam, que elas colocam de lado, é a vida de oração, a intimidade com Deus. A vida sacramental. Parece que elas esquecem de Deus nessa hora e voltam a sua vida exclusivamente para o fazer. E perceba, não é que o fazer esteja errado, mas é que quando nós nos voltamos somente para o fazer, as preocupações, a agitação, e o nosso coração não se volta mais para o único necessário, nós nos cansamos. Nós começamos a entrar no caminho de vazio, de falta de sentido. Aí depois a gente começa a desanimar e não sabe por que é. É porque estamos ocupados em fazer muitas coisas, coisas que são importantes e tudo mais, porém não são o único necessário. O único necessário é Deus. Eu lembro, por exemplo, do testemunho de São João Paulo II. Tem um biógrafo que conviveu muito perto de São João Paulo II, foi secretário particular dele. Pouco depois que São João Paulo II morreu, grande Papa São João Paulo II, esse secretário particular, que hoje, se eu não me engano, é cardeal, ele escreveu uma biografia de João Paulo II, em que ele dizia que naqueles momentos da vida de São João Paulo II, quando ele assumia uma responsabilidade maior, ele rezava mais. Dizia lá essa biografia, por exemplo, quando São João Paulo II era padre, ele tinha o compromisso de rezar, de fazer oração pessoal, fora terço, fora a missa diária. Ele tinha o compromisso de fazer oração pessoal durante 1 hora. Depois, quando deram para ele a missão de bispo, ou seja, ele ia ter menos tempo, ele ia ter mais atribuições, mais responsabilidade. Uma das primeiras coisas que ele decidiu, diz o biógrafo do Papa, é que de 1 hora ele passaria a rezar, ter oração pessoal, 2 horas por dia.
Por quê? Ele sabia que uma missão mais árdua exigiria dele uma vida de oração maior, uma maior intimidade com Deus para dar conta daquilo que Deus pedia. E depois, vocês imaginem, quando ele se tornou papa, ele decidiu que iria ter 4 horas de oração pessoal por dia. E de fato, eu já escutei testemunho de algumas pessoas que tiveram contato com ele e que diziam isso, que terminava a missa, ele passava muito tempo ainda em oração, e tem até um documentário que eu vi uma vez, Papa João Paulo II, o pessoal filmando a janelinha do quarto dele, por volta de 5 horas da manhã, já com a luz acesa, porque ali ele já começava o dia, de manhãzinha cedo, ainda antes do sol raiar, rezando, porque ele sabia que precisava disso. E às vezes o nosso caminho é o inverso do caminho dos santos, enquanto que os santos entendem que quanto maior a missão, quanto mais numerosos afazeres, quanto maior a responsabilidade, maior é a necessidade da vida de oração, maior é a necessidade da intimidade com Deus. E às vezes a gente, na prática, faz o contrário. Quando vem uma responsabilidade maior, uma tribulação maior, uma responsabilidade maior, se a gente não cuida, a gente reza menos. É o contrário. Significa que falta a confiança em Deus. E a gente acha que só deve confiar em nós mesmos, o que é um egoísmo, uma autossuficiência, uma certa indiferença em relação ao poder da ação de Deus na nossa vida. Nessas situações difíceis, Deus precisa estar mais próximo de nós ainda, e não mais longe. Mas a nossa falta de fé, uma fé colocada somente em nós mesmos, o que não é uma fé verdadeira, nos faz entrar muitas vezes nesse cansaço, nesse vazio, nesse distanciamento de Deus e de nós mesmos. A gente começa a se pensar, quem sou eu? Qual é a minha vocação? Qual é a missão? Por quê? Porque não tem cuidado. Porque se afasta de Deus. Porque quer enfrentar a vida como se Deus não existisse. Que o Evangelho de hoje, que nos apresenta Santa Marta, Santa Maria, irmãs de Lázaro, nos inspire a termos esse equilíbrio e essa sabedoria. Se você está preocupado, muito agitado, se falta paz, será que o seu coração se afastou do único necessário? Você poderia pensar, mas é necessário que eu me preocupe com isso. Porém, acima de tudo, existe o único que realmente, que definitivamente, sem desculpas, é o necessário. Não é que os outros não sejam importantes, mas que esse precisa estar acima se nós queremos ser fiéis no seguimento de Jesus e realmente levar a sério a nossa vocação à santidade. Que a Virgem Maria interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.